Olá, hoje eu queria fazer um comentário e algo que eu tenho alguma experiência nessa parte e queria estar trocando essa informação com vocês. A pergunta é: como saber se Deus está te chamando? Como saber se Deus te chamou? Como saber se você realmente é um escolhido de Deus para poder fazer a missão dele aqui na Terra? Claro, é óbvio que isso é um processo particular, é um processo também delicado. E um dos sinais de que Deus está te chamando, já vou te revelar, de primeira, é quando você começa verdadeiramente a entender as Escrituras com profundidade. E isso te levando a uma dimensão que você nunca experimentara. Então, um dos sinais de que Deus realmente está te chamando é quando você começa a entender verdadeiramente as Escrituras, mas precisa ser com profundidade. Mas olha, ouça-me isso aqui. A questão é muito séria, porque nada é mais importante que o chamado de Deus. Considere a honra, considere a grandeza do que isso significa, ser chamado, ser escolhido para fazer a obra de Deus. O apóstolo Pedro referiu-se a esse chamado como magnífico na sua primeira carta, e ele fala claramente: é Deus, o Pai, que inicialmente chama seus escolhidos deste mundo da escuridão espiritual para a sua maravilhosa luz. E diz as Escrituras em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 10, que muitos de vocês já devem ter lido, que diz com toda a clareza: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a descrição inspirada aqui de Pedro sobre o chamado cristão nos ajuda a compreender a majestade da salvação de Deus. E este grande chamado é possível graças ao sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados e ao perdão que ele deixou disponível gratuitamente lá na cruz. O apóstolo Paulo ressaltou a abordagem de Pedro ao descrever a igreja, aqueles escolhidos que Deus chamou deste mundo. Olha que interessante, como um edifício espiritual unido e crescendo em tempo sagrado, em Jesus Cristo. Isso está lá em Efésios 2, do versículo 20 ao 22. Agora, no entanto, é Deus o Pai que inicialmente chama os seus escolhidos desse mundo, da escuridão espiritual, para a sua maravilhosa luz. Então, é Deus, inicialmente. Agora, um dos sinais de que Deus pode estar te chamando é quando você começa gradualmente a entender verdadeiramente as Escrituras com profundidade. E à medida que você vai entrando nessa dimensão, que você vai experimentando, você vai se agradando de uma maneira tão assim célebre que você não quer mais largar. Aí, esse é um dos mistérios do reino de Deus. Esse é um dos mistérios. Agora, se você está achando que Deus está te chamando, vamos comentar esse assunto. Se Deus está te chamando, vamos lá. Se Deus está te chamando, você também despertará para a necessidade de mudança em sua vida pessoal. Você vai querer ajustar a sua vida aos padrões, você vai querer alinhar a sua vida aos valores e as questões piedosas mostradas nas Escrituras e viver uma vida digna do chamado que você recebeu, segundo Efésios 4, versículo 1. A Bíblia refere-se a este processo como arrependimento, Arrependimento. Lucas chamou de arrependimento à vida. Agora, obviamente, há muito mais para esse processo milagroso do chamado cristão do que podemos cobrir. E para saber mais, você precisa solicitar
a presença do Espírito Santo em seus estudos, abrindo as Escrituras. É muito simples. Leia, mas eu tenho dificuldade, procure pessoas. Existem muitos tutores, existem muitas pessoas estudiosas, existem pessoas nas igrejas hoje capazes de poder te ajudar. Então eu quero deixar uma coisa muito clara, né? Que quem são os verdadeiros seguidores de Deus hoje? E eu quero te encorajar a estar lendo, a buscar a palavra. E como eu estava te dizendo, na igreja existem muitos heróis sentados ali, muitos heróis, pessoas que estão há meses, há anos, trilhando na presença de Deus, uma vida de santidade. Eu lhe aconselho a buscar a ajuda dessas pessoas. E desde já, quero dizer a você que é um prazer poder vir aqui e falar de que se você tem um chamado, aceite-o. Ande com o Senhor. Essa é a palavra para você nesse dia. Deus te abençoe.